Bom, essa aula envolve o uso do protocolo de hiperemia reativa com o método da termografia. A hiperemia reativa é bastante utilizada na parte de cardiovascular para avaliar a saúde do endotelial, a saúde do endotélio. E existem outros métodos utilizados, como laser, fluxometria com laser, associado diretamente com probes de temperatura colocados no dedo da mão. E a termografia acabou evoluindo aí nos últimos 20 anos, praticamente, em cima de possibilidades de testes para avaliação desse fluxo da saúde do endotélio. E o que eu estou trazendo aqui é uma revisão feita aqui até finalzinho de novembro de 2025, dos principais achados, que é uma técnica, é um método já bastante validado para a saúde do endotélio, associado com o protocolo de hiperemia reativa. Consequentemente, pode ser muito bem aplicado de forma simples, bem simples, ser aplicado em pacientes para avaliação da sua saúde endotelial. A aula em si ela vai buscar diversos trabalhos recentes, mais recentes, e os primeiros que surgiram, mostrar um pouco da metodologia, como é que é feito o teste, um pouco de como interpretá-lo, e oferecer os principais trabalhos de validação científica, caso haja necessidade do profissional realizar esse teste e se respaldar com dados científicos já publicados anteriormente, né? A saúde endotelial está associada diretamente, ela tem necessidade, né? Ou seja, a saúde do endotélio ela está diretamente relacionada à homeostase vascular, né? E essa homeostase busca regular sempre o tônus e a permeabilidade dos vasos sanguíneos, né? Uma disfunção endotelial, a observação de uma disfunção endotelial, ela afeta negativamente tanto o tônus como a permeabilidade e, consequentemente, ela se relaciona diretamente no aumento significativo de eventos de risco cardiovascular, como infarto do miocárdio, AVC, acidente vascular cerebral, entre outros. Então, métodos não invasivos, de pouco contato com o paciente, onde a gente consiga observar uma alteração de saúde endotelial, é algo que é super interessante para a clínica e para o acompanhamento temporal desse paciente ao longo do seu retorno na clínica, né? Então, um teste desse poderia sempre estar sendo feito, avaliado, e qualquer pequena alteração ou problema que poderia estar sendo observado quantitativamente, qualitativamente, com esse teste, já poderia alertar o paciente a mudar os seus hábitos e melhorar a sua saúde, né? A importância, né, de a gente acompanhar e fazer esse tipo de teste no acompanhamento temporal desse paciente envolve principalmente a formação de placas de ateroma, né, ou seja, placas de gordura dentro dos vasos, dentro das artérias e, consequentemente, atrapalhando essa saúde endotelial do indivíduo. Além disso, a saúde endotelial, como a gente comentou, ela está relacionada diretamente com o tônus vascular. Ou seja, o tônus ele busca fazer o equilíbrio sempre da vasodilatação e vasoconstrição, seja para a termorregulação desse indivíduo, seja para respostas adrenérgicas e respostas hormonais que ocorram no corpo do indivíduo, psicológicas, emocionais, etc. Ou seja, a necessidade do corpo vasodilatar e vasocontrair periferia ela é fundamental para a sobrevivência e manutenção de uma homeostase saudável dentro de qualquer organismo, né? Seja humano ou seja qualquer outro animal. E a perca desse tônus e, consequentemente, a perca dessa saúde endotelial, ela pode nos trazer riscos, né? Sinais de riscos de alteração na saúde e, consequentemente, sinais de problemas de disfunções que o indivíduo pode vir a desenvolver. Então, o acompanhamento da saúde endotelial ao longo da vida de um organismo, ao longo da vida de um ser humano, ela é fundamental para prevenir riscos de infarto, de AVC e problemas principalmente relacionados a problemas cardíacos, né? Consequentemente, o vaso ele pode ir alterando o acúmulo de ateroma, acúmulo aí das placas de ateroma, as placas de gordura, e, consequentemente, essa saúde do endotélio ir reduzindo. Isso mexe no tônus, que consequentemente mexe na vasoconstrição e vasodilatação, que com um método capaz de observar vasoconstrição e vasodilatação, a gente poderia observar essa saúde do endotélio. E um método que é muito simples de ver vasodilatação e vasoconstrição é a termografia, é a imagem térmica, pois ela observa o calor, né? E a vasoconstrição e vasodilatação de periferia está associada diretamente com as janelas térmicas de qualquer organismo, onde eles buscam o local para perda e ganho de calor.
e fazendo o que? Aumentando o contato do sangue quente do corpo com periferias, com áreas com grande superfície e pouco volume, o que favorece a perda de calor para o ambiente externo. E a imagem térmica, ela mede, como o próprio nome diz, apesar de medir a intensidade de radiação, ela mede o calor sobre uma superfície. Então a termografia já tinha um potencial enorme de encaixar, até mesmo comparado com as metodologias anteriores que eram utilizadas para protocolos de hiperemia associado com saúde endotelial, né? Então, se a gente tem uma boa saúde endotelial, acaba a gente tendo uma saúde cardiovascular e, consequentemente, reduzindo riscos para o indivíduo, né? O que é o protocolo de hiperemia reativa, né? É um protocolo que ele busca, de certa forma, fazer uma obstrução de um vaso, de um membro, nesse caso um membro superior direito, normalmente é utilizado, onde a gente faz a obstrução e logo depois a gente desobstrui, ou seja, há uma oclusão através de um manguito, de um cuff, que é colocado no braço, e consequentemente o sangue para de circular nesse membro, na hora que a gente solta, esse sangue volta a circular. Esse retorno dessa circulação, dessa desobstrução que a gente está fazendo, ela permite a gente avaliar o quão rápido é esse retorno e, consequentemente, o quão saudável esse endotélio está, dependendo do tempo de retorno e do aquecimento dessa periferia. Então, o aquecimento estaria relacionado diretamente ao transporte, ao fluxo desse sangue mais facilitado ou mais dificultado, né? É um fenômeno fundamental assim, na avaliação da microcirculação e da função endotelial, e ele reflete diretamente a integridade do sistema vascular e suas respostas a estímulos, né? Então, o que é feito é um cuff que fecha, obstrui, não passa mais fluxo sanguíneo naquela região. Para a gente fazer essa medição de uma forma simples, a gente mede a temperatura, começa a perder, diminui o calor é perdido para o ambiente externo e não chega mais calor do sangue quente nesse membro, né? Consequentemente, há uma queda, logo após um tempo de obstrução total, a gente libera e o tempo de retorno dele na condição basal inicial e até mesmo passando a condição basal inicial, esse tempo de retorno é praticamente o que a gente observa para avaliar a integridade desse endotélio e dessa saúde endotelial. Então é bem simples o teste e a termografia permite fazer de uma forma muito menos invasiva do que as outras metodologias anteriormente utilizadas, né? Então, os métodos de avaliação da saúde endotelial envolvem protocolos de hiperemia reativa, pós-oclusiva, fluxometria laser é utilizado também para avaliar, monitoramento digital através de probes, onde é colocado um sensor na ponta de um dedo e, consequentemente, a gente capta a temperatura dessa ponta de um único dedo ou de 2 dedos antes e pós a oclusão, e a termografia infravermelha, né? Então, se a gente comparar esses dois métodos que envolvem temperatura, o método de cima, né, o método da monitoramento térmico digital, a DTM por probe, é um probe que é colocado no dedo e a gente acaba capturando a temperatura desse probe ao longo do tempo. E se a gente observar graficamente, a gente vai ter isso, né? A gente vai ter um membro sendo avaliado, onde tem obstrução. Quando ocorre a obstrução, o sangue não chega mais quente na ponta do dedo, está obstruído, a temperatura cai. Pós-obstrução, há essa recuperação da chegada do sangue lá. O que a gente espera do indivíduo é essa curva bastante acentuada, com um coeficiente angular bem alto, onde a gente consegue recuperar em pouco tempo, 1-2 minutos no máximo, a gente já recupera a temperatura basal inicial, e após isso até ela ultrapassa, porque é uma resposta reativa neurovascular, uma resposta cardiovascular. Então a gente tem duas coisas sendo analisadas nesse momento, e a gente tem uma resposta de temperatura pós-oclusão maior do que a temperatura no basal, né? E essa área posterior também de recuperação é avaliada, os ângulos, o tempo de queda, o tempo de subida, a gente pode utilizar vários parâmetros, né? Só que aqui é utilizado 1 ou 2 dedos, muitas vezes, e a gente não tem o todo sendo avaliado. A imagem térmica chegou para a gente ter a possibilidade de avaliar o todo, né? Então a gente faz uma captura de imagens, umas 10 imagens, pode ser menos também, algumas imagens basais, ou seja, logo no início, 10 segundos de captura. Após isso é feita uma oclusão pelo cuff, pelo manguito, de 210, 250 milímetros de mercúrio, nem precisa ser tão alta, por 5 minutos. Ou seja, nesse momento o sangue não vai chegar mais no membro que está sendo colocado, nesse caso o braço direito, e a gente faz capturas de imagem a cada 10 segundos, pode ser feita a cada 1 segundo, pode ser feita a cada 20 segundos, mas a gente precisa capturar ao longo do tempo. Das duas mãos, em dorsal, e após o tempo de 5 minutos, solta o cuff, solta a pressão do cuff, que volta a zero, e aí a gente tem o fluxo sanguíneo chegando novamente aos dedos,
e, consequentemente, a gente tem aqui as imagens sendo capturadas ao longo de 10 minutos e 20 segundos, que são mais o basal inicial, né? E após isso a gente consegue montar gráficos, né? Então, numa imagem, num vídeo dessa captura, o que a gente observa é claramente isso. Mão direita sendo obstruída, temperatura das pontas diminui, há um reflexo neurovascular da mão esquerda, que você pode perceber que ela tem uma tendência de esquentar, e logo após o cuff ser aberto, a gente tem essa explosão de sangue chegando na ponta dos dedos onde estava obstruído, né? Então a mão direita se torna até mais quente que a mão esquerda após o término do experimento, da metodologia e do exame, né? Tudo isso a gente consegue pegar os dados de quantos dedos a gente quiser, a gente consegue observar se tem algum dedo que pode ser prejudicado, está prejudicando o exame por Renault e outros problemas que o indivíduo pode ter. Consequentemente, a imagem térmica nos traz uma informação, uma matriz muito maior de dados do que uma imagem num probe anterior, de uma forma muito menos invasiva, porque a gente não põe nada na mão dessa pessoa, né? Só o cuff para fazer o protocolo da hiperemia e dar sequências, né? Após isso, a gente tem uma resposta muito interessante, onde a gente tem o braço obstruído em vermelho e o braço não obstruído em azul. Nesse caso aqui seria o braço esquerdo em azul e o braço direito em vermelho. Cuff início basal, os dois estão bem parecidos, a ponta do dedo normalmente é utilizada, a máxima ou a média, dependendo da necessidade, dependendo do protocolo e o artigo que você está acompanhando. E após a obstrução total do cuff, a gente tem uma queda da temperatura da mão direita, porque o sangue não chega mais e começa a perder calor para o ambiente externo, né? E a mão esquerda, vendo isso, o neurovascular, o cérebro avaliando essa resposta de falta de oxigenação, falta de fluxo sanguíneo no membro, ele libera vasodilatação, tentando melhorar esse fluxo nesse membro que não está chegando, né? Os sensores conseguem, de certa forma, observar a ausência de um fluxo sanguíneo, de oxigenação nesse tecido. Ele procura, de certa forma, responder fazendo uma vasodilatação periférica. Como é ser obstruído fisicamente pelo cuff, o braço direito continua caindo, já o braço esquerdo, começa a responder, ganhando calor, porque o fluxo começa a aumentar na ponta do dedo, então ele ganha calor, a mão se torna mais quente nesse momento. Após a liberação do cuff, existe um retorno, uma resposta de recuperação que ocorre desse sangue da ponta do dedo da mão direita, a qual estava obstruída anteriormente, até que ela consegue alcançar até mesmo a mão esquerda na mesma intensidade de vasodilatação. Essa resposta completa, ela nos permite ver a resposta reativa vascular, se ela está boa ou ruim, e também uma resposta neurovascular, ou seja, se a percepção da periferia do corpo está boa quando ocorre uma certa resposta, um certo estímulo de obstrução de vasos, nesse caso pelo cuff, pela hiperemia reativa, né? Ou seja, indivíduos estressados, indivíduos que têm alguma alteração que pode estar influenciando as percepções sensoriais periféricas neurais, ele pode não ter essa resposta de reflexo assim que o momento que o cuff do braço direito é feito, o braço esquerdo simplesmente não responde. Nisso, o que a gente pode observar é claramente esse gráfico que está aqui, né? Onde a gente tem as respostas claramente boas e ruins. O que a gente espera do braço esquerdo? O braço esquerdo a gente avalia o azul, que seria a parte neurovascular. O braço esquerdo, na medida que o cuff é fechado, ele tem que aumentar a temperatura por um reflexo do sistema nervoso, tentando vasodilatar a periferia do corpo. Então ele tem que ter um aumento e depois que libera o cuff, ele volta a cair. Já o braço direito com obstrução, obstruiu, o sangue não chega, na hora que abre, existe uma reatividade vascular que tem que recuperar o que estava naquele momento, mas como o cérebro deu a resposta para ele vasodilatar a periferia, ele não simplesmente volta no basal, mas ele já vai estar mais vasodilatado que o início do experimento, então ele tem a tendência de ficar maior do que inicialmente. Se não tiver uma reatividade vascular boa, ele cai, porque está obstruído, mas o retorno dele é lento e nem sempre ele vai conseguir recuperar o que estava lá, já que o neurovascular também não está muito bom para a resposta. E o braço direito, o esquerdo, quando não está boa a resposta à reatividade neurovascular, ele tem uma queda ao longo do tempo, ou seja, ele não tem, o fluxo está obstruído do braço direito, não existe um aumento de vascularização do braço esquerdo, e parece que o corpo ainda mais vasocontrai a periferia após esse estímulo de estresse através da hiperemia reativa. E o braço esquerdo desse indivíduo vai perdendo temperatura ao longo de todo o experimento, ao longo dos 10 minutos de avaliação. Consequentemente, se a gente compara aqui, esse dado aqui a gente teria um indivíduo com saúde endotelial boa, já esse indivíduo estaria com essa saúde endotelial prejudicada, com riscos de saúde cardiovascular.
possibilidade e riscos de infarto, de problemas de AVC, entre outros, né? Toda a parte que eu estou trazendo no artigo, eu trago um QR Code do lado. Se vocês lerem com o celular, vocês conseguem ter acesso ao artigo completo desse teste que eu acabei de passar para vocês, que é da metodologia de hiperemia reativa com termografia. Aqui eu trago os protocolos, né, descritos de hiperemia reativa para validação e até mesmo para vocês poderem inserir nos laudos, inserirem nas suas avaliações ou até mesmo em projetos de pesquisa como base de referência, tanto para hiperemia quanto para termografia infravermelho. Todos eles que eu estou colocando aqui embaixo, com o QR Code, onde você consegue pegar alguns dos primeiros trabalhos que fazem um aprofundamento em cima da resposta vascular, utilizando a termografia e o protocolo de hiperemia reativa. Então, eu trouxe 3 trabalhos aqui interessantes. Além disso, eu trouxe artigos científicos que validam a termografia infravermelho, né? Utilizando o protocolo de hiperemia reativa, ou seja, esses trabalhos que eu estou mostrando aqui, eles associam metodologias já consagradas e validadas com hiperemia reativa e avaliação da saúde endotelial, junto com a termo. Ou seja, ele compara esses métodos já validados com a imagem térmica e vê que a resposta da imagem térmica é praticamente idêntica desses métodos, muito menos invasiva e traz muito mais informação visível, informação de todos os dedos, toda a periferia do corpo, todas as regiões acrais e, consequentemente, as janelas térmicas de troca de calor, numa única imagem, num único vídeo capturado. Então, é bem interessante esses trabalhos para validar e respaldar quando é feito esse exame para o paciente, ou até mesmo através de uma sociedade de especialidade médica, de pesquisa, para você ter a validação científica associada. Aqui uma tabela dos últimos achados nos últimos anos, envolvendo um pouco do que vem evoluindo, envolvendo hiperemia reativa e termografia. Não teve grandes diferenças desses primeiros trabalhos que eu passei para vocês, mas o que a gente pode perceber é que já está bem definido e forte essa correlação na avaliação microvascular, né? Através de todos os outros métodos. A termografia praticamente responde igual e melhor, às vezes até que os outros métodos, oferecendo mais informação para o profissional de saúde do que os outros métodos que avaliam só o fluxo ou um probe num único dedo, etc. A gente consegue avaliar todos os dedos e consegue corrigir até mesmo a análise caso um dedo tenha algum tipo de problema, tenha algum tipo de inflamação, tenha algo que pode estar gerando um ruído nessa avaliação da saúde endotelial. A gente pode estar utilizando outro membro, outro dedo do indivíduo para avaliar a resposta da hiperemia reativa com a imagem térmica, né? Além disso, dá para associar, alguns trabalhos hoje vêm associando disfunção vascular com DAP, pé diabético, com imagens feitas de termografia, com imagens térmicas associadas à hiperemia reativa. Existem correlações também de medidas vasculares, como perfusão miocárdica, que o pessoal vem fazendo alguns trabalhos associando esses testes de hiperemia reativa e termografia, e conseguem ter uma noção um pouco de perfusão miocárdica também, alguns trabalhos desde 2009 até 2015, vem saindo até 2019 também. E essa questão da mudança do fluxo sanguíneo, né, e da temperatura quando é feita a hiperemia reativa, ou seja, vários trabalhos vêm mostrando que existe uma magnitude na alteração, ou seja, o quanto ela reage, o quanto de resposta ocorre pós a desobstrução, está muito bem relacionado, está diretamente relacionado à saúde vascular do indivíduo. Ou seja, na hora que você desobstrui, aquele coeficiente angular de recuperação da temperatura no membro, né, na parte da região acral, da janela térmica do dedo do indivíduo lá, o tempo de resposta, o tempo que ele demora para recuperar o basal e até mesmo passar o basal devido à resposta neurovascular, reatividade neurovascular, está intimamente relacionada à saúde endotelial desse indivíduo. Então, esse coeficiente, essa recuperação cada vez mais vem sendo aprofundada, e ela que nos dá a resposta assim: ó, esse indivíduo tem uma excelente saúde ou está uma saúde ruim. É muito simples imaginar isso, é como se fosse uma mangueira onde ela está totalmente desobstruída, totalmente fácil o fluxo de água, a gente segura essa pressão, prende a vazão de água ali. Quando eu soltar, essa água tem que chegar rápido até um jardim, até algum local. Se essa mangueira tiver dobras, tiver obstruções internas, tiver meio flácida, onde normalmente mangueira que fica exposta ao sol, a gente percebe isso, elas começam a ficar mais dobradas e ruins. Na hora que eu solto essa obstrução que eu estou segurando, o fluxo da água não é tão livre e limpo, né? Ele demora para chegar até o jardim. E é isso que acontece quando a gente observa
esse método de imagem térmica, a gente vê o sangue chegando através do fluxo, que indiretamente a gente está medindo pelo calor que aquece esse membro que está exposto lá na frente. Por isso que o protocolo também não pode ser feito em ambientes extremamente quentes, onde já existe uma vasodilatação, a gente tem que estar com uma sala aclimatada em torno de 23 graus, uma umidade em torno de 50% a 60%, para facilitar essa visualização da imagem térmica e da condução do calor pelo sangue quando a gente captura ao longo dos 10 minutos. Essa é a revisão feita em novembro aí de 2025, envolvendo o teste em si e a validação. É um teste muito validado, pode ser utilizado e tem bastante respaldo científico para ser utilizado dentro da termografia, numa sala, numa clínica onde exista esse laboratório de termografia para profissionais de saúde. Obrigado, pessoal.